Afinal, na nossa vida espiritual, o que temos aprendido e de quem aprendemos? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele, através do seu ministério, ele ensinou as coisas espirituais. Mas ele, fisicamente, não estando mais entre nós, está agora espiritualmente. Isso ele nos disse no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele disse assim, no versículo 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas espirituais só podem ser ensinadas pelo Espírito Santo. Portanto, é com ele que nós aprendemos. E podemos aprender unicamente sendo discípulo dele. Como podemos hoje ser discípulos de Jesus Cristo? Sendo discípulos do Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. E podemos aprender todas as coisas e chegarmos a sermos mestres, como está em Efésios. Este dom é por meio do Espírito de Cristo. Veja que no capítulo 4 de Efésios, no versículo 7, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e distribuiu ou concedeu dons aos homens. Logo mais abaixo, ele fala no versículo 11 dos dons ministeriais. E diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, sendo Jesus o mestre, e ele mesmo se autoproclamou o mestre, agora deu mestres à igreja. Mas como podemos chegar a ser mestres? O que são mestres? Este dom ministerial é um dom esquecido, porque os homens preferiram o título de pastores e assim organizam as igrejas de acordo com este título. Mas na realidade é um dom de Cristo. Basta ler o contexto e o capítulo do versículo 7 ao versículo 16. Portanto, nós somos chamados a receber este dom e aprendermos por meio do Espírito, que Jesus disse em João 14, 26, nos ensinaria todas as coisas. Notemos que, assim também, está escrito na mesma carta aos Efésios, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Portanto, esta compreensão, esta largura, comprimento, altura e profundidade de Cristo é algo que nós estaremos estudando por meio do Espírito Santo. É a própria pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é a matéria, é aquilo que devemos aprender durante a nossa vida espiritual. Nada deveria ser acrescentado e nem pode ser acrescentado a Cristo. Notemos que as coisas que prefiguravam Cristo na antiga aliança eram coisas que Deus sempre dizia que nada poderia ser diferente.
nem acrescentado e nem diminuído. Quando alguma coisa é acrescentada a Cristo, é chamada de fermento. Isto já ocorreu. Cristo foi fermentado. Mas não vamos tratar disto agora, pois estamos tratando de estarmos sobre o ensinamento direto do Espírito Santo. Por isto, quando nós chegamos a ser mestres por meio do Espírito Santo, nós já podemos ensinar as coisas espirituais à igreja, porque nós as aprendemos diretamente do Espírito. Isto é uma coisa íntima e uma manifestação particular, segundo a vontade de Deus e a escolha do Deus único, vivo, soberano e verdadeiro. Mas, voltando ao ministério de Cristo, nós encontramos Jesus dizendo assim no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui neste versículo, Jesus está dizendo de quem ele aprendeu. Falo como o Pai me ensinou. Portanto, é por meio da palavra, porque ele é o verbo, ele é a manifestação do Pai. Ele mesmo, o homem, o Filho do Homem, Jesus Cristo, não fala nada de si mesmo. Ele diz que fala como o Pai o ensinou. É assim que seguimos a palavra nas Escrituras, sem diminuir e sem acrescentar. Então, se Jesus fala como o Pai o ensinou, nós devemos falar como? Devemos falar como o Espírito nos ensinou, pois vivemos sob o ministério do Espírito Consolador, o Espírito que nos ensinará todas as coisas espirituais. Portanto, o homem separado e dissociado do Espírito tem usado o nome de Jesus para fundar igrejas e para ensinar coisas que nunca aprenderam. É por isso que o cristianismo se tornou a grande Babilônia e uma grande confusão de doutrinas e palavras. Porque quem é submisso e sujeito ao ensinamento do Espírito? Estamos perguntando apenas. Jesus, logo em seguida, fala do discipulado no versículo 31, do mesmo capítulo 8 do Evangelho de João. Ele diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, a condição de conhecer a verdade é permanecer na palavra. Note que sair da palavra de Jesus e passar para a nossa palavra é algo muito fácil. E é isto que tem acontecido no meio cristão nestes 2000 anos. As pessoas que se parecem mestres e que ensinam saem da palavra de Jesus Cristo, saem do ensinamento ou nunca tiveram sobre o ensinamento direto do Espírito Santo e começam a ensinar. Daí surgem dogmas, daí surgem igrejas, daí surgem doutrinas, divisões e todo tipo de males. Precisamos voltar ao que está escrito. Falar como o Espírito nos ensinou. Para que a igreja tenha mestres e possamos aprender diretamente com o Espírito. Jesus diz isto em várias partes do Evangelho de João, a respeito de aprender por meio do Espírito de Deus. Ele diz isto e repete uma palavra dos profetas no Evangelho de João, ainda aqui no capítulo 6, versículo 45. Jesus diz assim: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido com o Espírito, este vem a Cristo, está em Cristo e viverá por meio de Jesus Cristo. Este é o segredo do dom de mestre. E este é o segredo do Espírito Santo intimamente. E no nosso espírito, fomos criados corpo, alma e espírito. O Espírito Santo está nos ensinando todas as coisas.
Este é o ministério do Espírito, descrito em 2 Coríntios, e diz no capítulo 3 de 2 Coríntios, assim no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Temos o ministério do Espírito e vivemos por meio do Espírito. É Ele que nos ensinará todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.